Bem, vamos finalizar agora a parte do PMOC e vamos fazer o preenchimento, né, a emissão do PMOC. Na minha opinião, é a parte mais fácil, desde que você entenda o processo como um todo. O PMOC em si, ele não é nada complicado, é basicamente você preencher um formulário, programar as atividades e executar as atividades. O importante do PMOC é o que antecede ele, né? Principalmente no seu entendimento do que é o PMOC, na sua visão, a partir de agora, de quando você chegar no seu cliente, você conseguir verificar se esse cliente está dentro das normas ou não, com o projeto dele, com a forma como os equipamentos foram instalados, com a questão da qualidade do ar, ou seja, quando você consegue ter uma visão mais crítica sobre o processo e não enxergar o PMOC simplesmente como um papel que você emite e pronto, né? A gente sabe que não é isso. A gente tem a questão das leis, das normas, então o PMOC ele é muito mais do que isso. Então, uma vez que você tenha todo esse entendimento, né, isso em conjunto com o seu conhecimento técnico na manutenção dos equipamentos, né, o seu conhecimento técnico na área de refrigeração, na área de climatização, na parte técnica mesmo dos equipamentos, né, da área da mecânica, tudo fica muito simples, porque a emissão é só uma questão de preencher formulário. Você entender como preencher esse formulário, emitir e pronto, tá? Eu vou mostrar o preenchimento do PMOC de duas formas, tá? Na forma manual e da forma automática, né? A forma manual é na planilha, no papel, onde você vai ter que imprimir o papel, criar uma pasta. Vou dar um exemplo, ó. Esse aqui, ó, é um exemplo de PMOC. Eu não sei se está dando para ver. Esse aqui é um exemplo de PMOC, tá? É o PMOC que eu usava nos meus clientes. Ele está impresso e eu vou mostrar como faz o preenchimento dele, ó. Entendeu? Então, é isso aqui, ó. Você tem que chegar no seu cliente e entregar uma pasta dessa para ele. Depois eu faço um vídeo mais detalhado sobre isso, mas você tem que entregar aí para o seu cliente esse documento. Então, se o seu cliente tem uma máquina, duas máquinas, é simples de fazer, mas se o seu cliente tem 50, 60, 80 máquinas, aí realmente é um trabalho. É burocrático, você tem que todo mês pegar a pasta no cliente, anotar o que foi feito. Nesse processo pode ter rasura, pode ter coisa que ficou errada. Então, assim, é um método tradicional, né, que todo mundo normalmente utiliza, mas já faz um tempo algumas pessoas começaram a me pedir para desenvolver uma solução para trabalhar com isso de uma forma um pouco mais moderna, e aí nasceu o PMOC App, né? O PMOC App é o quê? É um aplicativo 100% web, que ele é feito para você fazer a emissão do PMOC utilizando QR Codes inteligentes. Então, você consegue fazer a emissão do PMOC no seu cliente de uma forma muito mais rápida, onde você faz toda a programação, instala o QR Code no equipamento, e aí o seu cliente, ele simplesmente, ou o seu cliente, ou o seu técnico, ele simplesmente faz a leitura do QR Code, e aí vai ter todas as informações do PMOC daquele equipamento, né? Todas as informações que são obrigatórias no PMOC, juntamente com todo o histórico do que foi feito no equipamento. Então, essa ferramenta, eu lancei ela recentemente, já tem aí muitas empresas utilizando, não só empresas como também engenheiros que estão utilizando para emitir PMOC para quem trabalha com consultoria, né, com assessoria na parte de PMOC. E aí eu vou mostrar as duas formas, né, tanto no método da planilha, como no formato de como emitir o PMOC de forma 100% digital, tá? Uma coisa importante, quando a gente fala do PMOC, né, esse aqui é o modelo padrão do PMOC, mas como eu comentei na aula anterior, eu não vejo necessidade de ter todas essas rotinas de manutenção. Não tem nenhum problema, você pode imprimir isso aqui e simplesmente seguir esse modelo. Não tem problema nenhum, só que eu acho estranho, por exemplo, eu estou trabalhando com um cliente que é split, por exemplo, e aí tem lá tem aqui rotinas de manutenção para expansão direta e água gelada. Split não precisa disso. E aí dá a impressão que você não está executando determinada atividade, ou fica um troço redundante, só ocupando espaço e assim por diante. Eu não gosto disso, né? O que eu gosto? Do formato que eu comentei para vocês. O que eu faço? Eu criei um modelo, e eu chamo esse modelo PMOC fácil. É o modelo que é o modelo que eu usava na minha empresa. E o que eu fiz? Eu peguei a portaria 3523, peguei a resolução 09, peguei a norma 13971 e unifiquei.
né? Porque as rotinas, elas se repetem, né? Então eu unifiquei, eu vi, poxa, eu tenho que seguir agora a resolução 09, beleza, então as rotinas da resolução 09 vão seguir aquele padrão, certo? Aí eu vou colocar aqui a 13971, o que tem nela? O que tem na portaria 3523? E aí eu fui criei uma única rotina compacta que atende 100% da norma, para equipamentos que são similares. O que são equipamentos similares no meu entendimento? Um ar-condicionado de janela e uma selfie, no meu entendimento, o equipamento de forma mecânica, não estou falando de forma eletrônica, mas de forma mecânica, o equipamento é praticamente a mesma coisa, né? Um tem bandeja, o outro também tem serpentina, também tem filtro de ar, o outro também tem ventilador, também tem. Ou seja, as rotinas de manutenção, se eu estou limpando aqui uma CJ e eu estou limpando uma selfie, é basicamente a mesma coisa, a rotina é a mesma. A diferença é que o equipamento é maior. Aí na parte eletrônica o equipamento também é diferente. Mas, por exemplo, eu tenho que apertar terminal. No outro eu também tenho que apertar terminal. Então, num eu tenho que olhar, por exemplo, o estado do suporte, por exemplo, no ar-condicionado de janela. E no outro eu tenho que olhar também o estado de como o equipamento está fisicamente. Então, as rotinas, elas são similares, né? Elas não têm necessidade de ter uma rotina para cada equipamento. Eu não estou cagando regra aqui, tá? É importante deixar isso claro, eu não estou criando regra. É a forma como eu usava na minha operação. Se você quiser ir lá e pegar uma rotina de manutenção só para split, uma rotina de manutenção só para Ancoil, uma só para self, uma só para splitão, ok, não tem nenhum problema nisso. É você que está determinando a forma que está sendo feita, tá? Eu estou falando a forma como eu usava, baseado no perfil de clientes que eu atendia. Lembra que eu disse lá no começo? Eu vou passar aqui o que eu usava para mim. Não vou ficar falando de teoria, que não é teoria, é o que eu usava na prática e o que funcionava para mim, tá bom? Então, quando a gente pega aqui o PMOC, ele tem o quê, né? Vamos lá no início, ele tem lá a identificação do ambiente ou conjunto de ambientes, identificação do proprietário locatário preposto, identificação do responsável técnico, relação dos ambientes climatizados e depois vinha a rotina de manutenção. Essa é a ordem do PMOC. Então eu fazia o quê? Eu colocava aqui dados do empreendimento, que é a identificação do ambiente, o conjunto de ambientes e a identificação do proprietário locatário preposto. Então, assim, eu não deixava isso separado. Se você quiser, você pode vir aqui criar um outro item aqui embaixo, sem problema algum, e mudar, inclusive, o nome, tá? A planilha ela é totalmente editável. Você pode fazer o que você quiser nela aqui. Você pode alterar e deixar do jeito que você quiser. Então, ela tem aqui os dados do empreendimento, então eu preenchi aí todos os dados do meu cliente, aqui os dados do responsável técnico, no caso os dados da minha empresa, já colocava o nome do responsável técnico e o CREA, e aí embaixo eu colocava a relação dos ambientes climatizados. Aí eu colocava, por exemplo, recepção, ocupantes fixos, identificação do ambiente, recepção, ocupantes fixos e variáveis, 1 de 4, área climatizada, 10 metros quadrados, carga térmica, 11.200, equipamento, split, tal. E a tag do equipamento. O que é a tag? Tag é a identificação do equipamento. Se você tem um ambiente com muitos equipamentos, e, por exemplo, imagina assim, um salão de igreja, por exemplo, tem 8 máquinas de cada lado, são todas carriers de 60.000 BTUs, por exemplo. E aí o cliente fala, a máquina da parede começou a pingar água. Qual? São todas iguais, é todo o mesmo modelo, você precisa ter alguma coisa para identificar o equipamento, tá? E aqui embaixo a rotina, né? A rotina que eu chamo a rotina coringa, e aqui tem as periodicidades mensal, trimestral e semestral. E aqui o controle das manutenções. Então eu tinha aqui a programação, né, do mês, eu não colocava o dia. Então eu colocava janeiro, fevereiro, março, abril, e eu combinava com o meu cliente. Eu vou fazer toda terça-feira, eu tô aí para fazer a manutenção. Toda a primeira, segunda-feira do mês eu tô aí para fazer a manutenção. Então simplesmente eu programava com o cliente uma agenda, e aí eu colocava quando foi realizada, quem é o técnico e quem aprovou. E embaixo eu anotava qualquer tipo de ocorrência. Então assim, é um formato bem simples que eu usava. Eu comia muita coisa nele, tá? Ele é o certinho, é o certinho da legislação? Não é o certinho da legislação. No formato digital, eu já estou fazendo o certinho da legislação. Por quê? Porque eu simplesmente peguei aqui, peguei e digitalizei o que está aqui. Né? Isso aqui de forma digital. Então é como se você estivesse preenchendo esse papel aqui de forma 100% digital, tá bom? Mas quando o fiscal, e esse formato assim, ele já sofreu fiscalização nos clientes que eu atendia, ele vai olhar isso. Aí tem o PMOC,
tá aqui, o PMOC. Aí tem a anotação de responsabilidade técnica. Tem a cópia da carteirinha do engenheiro autenticada. Aí tem declaração técnica do engenheiro. Então, é um outro documento que eu adicionava, que era o técnico preenchia o engenheiro preenchia uma carta para mim, tem um modelo disso, onde ele dizia onde ele afirmava ali, que ele declarava que ele era o responsável técnico pelo projeto, né? Então, assim, eu tinha RT, tinha carteirinha e também tinha uma declaração técnica do engenheiro, tá? Aí eu tinha análise da qualidade do ar, aí eu também colocava a planta. Então, assim, eu colocava tudo ali que era necessário. Então, o fiscal ele não tinha muito o que falar. Ele podia vir e falar, não, esse modelo tá errado, porque, como eu falei, o fiscal ele vem procurando esse modelo. Mas se ele pega esse aqui e tem todas as informações, as informações principais, não tem por que ele criar caso, né? Nos clientes que eu atendi, nunca vi criando caso, e muitos dos alunos do curso PMOC Fácil, que era o meu antigo treinamento sobre PMOC, e que usaram esse modelo em milhares em uma centena de clientes, também não tiveram nenhum problema. Então, não tem nenhum motivo para você ter problema. Então, o preenchimento dele é muito simples. Agora, sim, aonde é que está a dúvida da grande maioria das pessoas? É de como coletar e preencher isso. De que forma? Eu não sei se está dando para ver direitinho aqui, mas eu peguei aqui... Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Peraí, eu peguei aqui no Excel e eu fiz uma planta... como se fosse, aqui acho que agora está melhor. Eu fiz uma planta como se isso aqui fosse uma clínica médica, por exemplo. Então, eu tenho aqui a entrada da clínica, nesse espaço aqui. Aí aqui tem aquele balcão onde faz a recepção. Atrás desse balcão fica um outro pessoal que é fechado por um vidro, que fica o administrativo financeiro. E aí aqui eu tenho dois consultórios. Aí eu tenho uma sala de medicação, uma sala de raio-x, uma sala de sutura, que é uma sala que faz curativo, esse tipo de coisa. E eu tenho uma sala de avaliação, onde as pessoas ficam em repouso. Eu tenho um banheiro e aqui eu tenho uma copa. Pode ser também vestiário, enfim. Mas eu coloquei aqui um banheiro e coloquei aqui uma copa. Então, poxa, eu cheguei no cliente. Meu cliente tem essa configuração, né? Como é que eu vou proceder? Quais informações que eu vou pegar? Você vai ter que pegar de todos os ambientes, né? De todos os ambientes. Você vai ter que pegar quantos metros quadrados cada sala tem, certo? Quantos metros quadrados cada sala tem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é medir, pegar a metragem dessa sala. Uma vez que você pegou a metragem, você precisa identificar qual é a carga térmica desse local. Então, a gente vai fazer uma conta simples, como eu falei, né? Você vai pegar uma conta de 800 BTU, né? Você vai pegar aqui, ó, 800 BTU por metro quadrado, mais, né? Você vai aqui somar mais 800 BTU. Tem gente que faz por menos, tem gente que faz por um pouquinho mais. Eu usava dessa forma. Você pode calcular de forma diferente, tá? Inclusive, você pode usar uma planilha para fazer isso. Existem planilhas para fazer isso. Tem um método oficial para fazer isso, que é o que está na norma técnica. Então, eu usava dessa forma porque, como eu falei, eu trabalhava com clientes mais simples. Eu não trabalhava com ambientes críticos, que eu precisava ter ali... tudo bem específico, tudo assim certinho, sabe? Então não tinha problema se passasse um pouquinho para mais, um para menos, ou para menos, tá? Eu tô falando um pouquinho, não tô falando fazer o cálculo totalmente errado. Então assim, tem planilha para fazer isso, vou deixar o link aí de das formas que você pode usar para fazer o cálculo de carga térmica, mas eu acredito que até mesmo vocês, quando estão trabalhando aí com instalação, vocês usem essa parte de carga térmica, quando é para fazer o orçamento do cliente, também de uma forma simplificada. Acho que cada um tem um método aí para fazer, que é mais ou menos nessa linha, mas esse é o método que eu usava e, como eu falei, para mim não dava problema. Então, você ia no ambiente, você fazia o cálculo, depois você colocava o quê? Então, vamos aqui, ó, primeiro, ó, medir, você vê quantos tamanho do ambiente, né? Tamanho primeiro, tamanho do ambiente. Depois, você vai fazer o quê? Com o tamanho do ambiente, você vai fazer a carga térmica, vai fazer o cálculo, carga térmica. Depois, você já fez a carga térmica, obviamente você só vai anotar, né, os ocupantes fixos e variados, ou fixos e flutuantes, tá? Você vai fazer essas anotações. E por último, você vai fazer o quê? A anotação
dos equipamentos. E por último, você vai definir periodicidades, ok? Com base na necessidade. Então, por exemplo, você chega nesse ambiente aqui, você vai medir quantos metros quadrados tem na recepção, você vai perguntar quantas pessoas ficam aqui em média. Sempre tem 2 pessoas atendendo, ou 1 pessoa atendendo, e fica na média de 4, 5 pessoas esperando. E aí você vai anotar o equipamento desse ambiente. Nesse ambiente aqui tem uma máquina de 60 mil. Recepção, mesma coisa. Quantos metros quadrados tem? Qual é a carga térmica? Qual é a quantidade de pessoas? Fixo e flutuante. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Você vai preencher, né? Você vai fazer esse preenchimento aqui e aí você vai colocar, aí sim você vai começar a fazer o preenchimento do PMOC, tá? Quando a gente fala de carga térmica, né, que é lá quando a gente fala da obrigatoriedade de emitir RT a partir de 60 mil BTUs, é de um equipamento ou é de todos? É a soma de todos os ambientes. Então, aqui tem uma máquina de 12 mil, aí aqui tem uma outra máquina de 12 mil, aqui tem uma outra máquina de 12 mil. Então, vai somando, tá? Você vai somando os equipamentos. Deu 60 mil BTUs ou mais, e aí o que você precisa fazer? Sim, emitir RT, ter o responsável técnico, fazer análise da qualidade do ar, tá? Agora, isso pode ser com vários equipamentos ou pode ser um único equipamento. Você pode ter uma máquina aqui, por exemplo, de 80 mil e pronto. Você já tem que atender a norma. Ou uma máquina de 60 mil e pronto, você já tem que atender a norma. Então, sempre o total, né? A soma. Não importa se o total, 60 mil BTUs, ele deu em um equipamento, ele se deu em um equipamento ou ele se deu através da soma de diversos equipamentos, tá? Então, você tem que simplesmente fazer a soma, né? Somar aqui os equipamentos e pronto. Carga térmica é sempre o fixo, o ocupante fixo. Fixo, quem é? O médico. Sempre é uma pessoa. E aí, quem é o flutuante? O flutuante, ele é sempre o paciente. Mas às vezes o paciente não está sozinho, às vezes o paciente tem 2 pessoas. Então, é o paciente mais o acompanhante do paciente. Então, a gente tem o quê? 3 pessoas aqui nesse ambiente. Qual a máquina que tem aqui? É uma split de 12 mil. Qual a carga térmica? Carga térmica do local é qual? Primeiro, antes da carga térmica, a gente precisa saber o quê? Quantos metros quadrados tem um local? Então é uma sala de 5 por... Não, muito grande. Uma sala vamos colocar de 3,5 por 4, por exemplo, de profundidade. Então a sala tem 14 metros quadrados. Aí eu pego aqui qual a carga térmica. A carga térmica, lembra que eu falei? É 800 BTUs vezes 14. Deu 11.200 BTU. Agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu arrastar isso aqui para baixo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou somar aqui de novo. Vou pegar aqui 800 BTU vezes 3 pessoas, deu mais 2.400 BTU. Então, se eu pegar aqui o total, cadê o negocinho? Sumiu, enfim. Se eu pegar aqui o total, então se eu somar aqui, se eu pegar aqui e somar, vai dar 13.600 BTU. Só que a máquina que eu tenho lá é 12 mil. Qual o problema? Que o equipamento não está atendendo a carga térmica do ambiente. Aí é que entra os detalhes. Se eu estou numa região fria, por exemplo, vamos supor que eu esteja no sul do país. Tranquilo, porque a temperatura do ambiente, ela já naturalmente ela é baixa, né? Não é um lugar quente. Naturalmente, a região é gelada. Eu estou com uma máquina de 12 mil, mas minha carga térmica do local é 13.600, eu não vou sentir tanto. Agora, se eu estou num lugar onde eu já tenho interferência do clima, direta do clima, então, por exemplo, essa parede aqui, da rua, bateu o sol o dia todo, esse prédio aqui, esse galpãozinho aqui onde funciona a clínica médica, ele não tem laje, ele é de telha, né? Ele é de telha só com forro. Se essa telha, por exemplo, for telha de metal, então as coisas vai começar a ter influência. Por exemplo, o sol de manhã bate tudo aqui e de tarde ele bate todo aqui. Então, esse ambiente, ele absorve a temperatura. Ele começa a absorver a temperatura do local, né, do sol, da insolação. E aí, qual o problema? O cliente vai entrar em contato, o pessoal aqui do administrativo vai entrar em contato, porque o médico está reclamando que o ar-condicionado não está gelando. E aí, na verdade, não é o ar-condicionado que não está gelando, ele está gelando. Você vai chegar lá com um termômetro, você vai falar para ele, está gelando, né? Ele está atendendo. O problema é que a carga térmica dele
está incompatível com a demanda a potência do equipamento, a capacidade do equipamento está incompatível com a carga térmica. E aí, o que você tem que fazer? Isso você tem que fazer logo de cara, tá? Eu recomendo que em qualquer contrato, a primeira coisa que você tem que fazer é resolver os problemas. Você tem que chegar lá, verificar tudo que está errado e já apontar os erros. Por quê? Contrato bom é contrato que não tem chamado, é contrato que você não tem que ficar o tempo todo indo lá atender o cliente, que você tem que ir lá uma vez por mês para fazer a preventiva e acabou, sem chamados. O cliente começou a te chamar, isso é igual a prejuízo para você, tá? Porque você está perdendo, você está gastando mais do que você previu naquele contrato. A gente vai ver essa questão de cálculo de preço de contrato na parte de proposta e está deixando de ganhar em um outro cliente, com qualquer outro serviço que seja, com instalação, com corretiva ou até mesmo com outro contrato. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ver tudo que está errado, relacionar para o cliente tudo que está errado e falar assim, olha, tudo isso aqui está errado. Vamos resolver tudo isso aqui antes de começar? Eu parcelo para você, eu diluo no longo do contrato, ou seja, dá para você fazer N formas para você justamente não ter esse tipo de problema. E aí aqui o ideal é assim, olha, é a sala tal, já avisa antes, ó, sala tal, o equipamento é incompatível, tem que substituir por um equipamento de 18 mil, por exemplo. Ou colocar mais uma máquina de 9. Não sei qual é a situação do local, entendeu? Porque você nunca entende a cabeça do cliente. O ideal é você dar sugestões para ele do que fazer, entendeu? Às vezes ele não quer trocar por uma máquina de 18, mas se você falar para ele, compra mais uma máquina de 7, às vezes ele topa ter duas máquinas no mesmo ambiente. Vai entender. Mas você pode oferecer para o cliente, você tem que oferecer soluções para ele, tá? E dentro do que ele pode fazer. Às vezes não o que você acha que... Não o que é o melhor, muitas vezes, né? O ideal é que era tirar, instalar uma outra máquina, mas às vezes o cliente não pode fazer isso. Então o ideal é dar opções. Tá? É dar opções. Outra opção, por exemplo, tem que trabalhar, você pode colocar cortina blackout, você pode ter uma pintura diferente do lado externo que deixa o local de uma certa forma um pouco mais térmico, mudar o tipo do telhado, ou seja, tem que procurar formas de melhorar o ambiente. O lance do contrato, né, do PMOC, não, como eu falo, não é o equipamento. Você não deve olhar só o equipamento. Você tem que olhar para o ambiente do seu cliente como um todo. Lembra, você tem que cuidar da saúde, do bem-estar. Tem que olhar o ambiente como um todo, tá? E não simplesmente, só olha o ar-condicionado e pronto. Esse tipo de coisa realmente não funciona, tá? Então tem que abrir a mente aí para olhar o cliente de uma forma mais amplas e principalmente entender o seu papel. O seu papel é de resolver problemas, tá ok? É de trazer solução. E aí, uma vez que você disse isso para o cliente, você já mostrou para o cliente, o que você está fazendo? Você já está se preparando para não ter problema lá na frente, tá? Então, esse procedimento aqui, você vai repetir nessa sala, nessa sala, nessa sala, né? Nessas salas, em todas as salas. E aí sim você vai vir preencher. Quando você vir preencher, você vai precisar fazer uma ficha dessa para cada equipamento. E aí você vai fazer o preenchimento. Olha, se você está começando em agosto, por exemplo, aí você vai colocar aqui, ó, agosto de 2023. Você vai vir colocar aqui em agosto de 2023. E aí ele vai terminar em julho de 2024, certo? Você faz isso aqui. E aí você combina com o seu cliente verbalmente a data que você vai fazer a visita no local dele para executar as atividades. Você vai imprimir todas essas fichas de máquina por máquina. Você vai colocar isso em uma pasta. Você vai anexar nessa pasta todo o programa de manutenção, a ficha de máquina por máquina. Você vai anexar a anotação de responsabilidade técnica, o documento a carteira do engenheiro responsável, o projeto, as análises de qualidade do ar, você vai tudo referente ao PMOC, você vai anexar nessa pasta. E essa pasta tem que ficar na mão do seu cliente. Lembra que na resolução 09 tá claro lá, deve ficar no cliente, tem que ficar na empresa, não deve ficar com você. Então, toda vez que você chegar no seu cliente, você vai chamar a pessoa que te atende lá, o seu contato dentro da empresa, e vai falar assim, olha, a gente veio fazer o PMOC, e aí a gente vai fazer a manutenção preventiva dos equipamentos. Você pode me dar a pasta? Aí ele vai te dar a pasta, você vai olhar
na pasta a rotina que tem que ser executada no equipamento, então você tem que ter isso marcado. Tá na hora de fazer a mensal, tá na hora de fazer a trimestral, tá na hora de fazer a semestral e assim por diante, né? Executar as atividades, assinar, chamar o seu técnico para verificar chamar o seu cliente para verificar tudo o que foi feito, e aí na sequência você vai fazer o que justamente? Você vai pedir para o seu cliente assinar. Assinou, você entrega para ele, pergunta se tem alguma outra coisa, está com algum outro problema, e você encerrou esse atendimento, tá? Então, o preenchimento do PMOC aqui, ele é muito simples, tá? É só você... eu até recomendo que você pegue uma prancheta, alguma coisa, e faça, por exemplo, um desenho do escritório do seu cliente, do local do seu cliente, dessa forma, tá? Faça o preenchimentozinho, você coloca lá, já preenche também, por exemplo, os fatores de risco. Tem impressora no local, com carpete, tem mofo, o prédio é lacrado, não tem tomada de ar externa, ou a casa de máquinas é suja, ou seja, tira foto, ou seja, faz realmente todo um levantamento das informações antes de começar o atendimento, porque uma vez que você faz isso, né, que eu já estou falando na emissão do PMOC, né, eu recomendo, acho que é assim, obrigatório que você faça isso lá na fase de orçamento. Isso, que você já olhe tudo isso na fase de orçamento. Isso é muito importante, porque você já vai orçar de forma correta e não vai ter nenhum tipo de surpresa. E principalmente você já vai ter todas as informações. Por exemplo, precisa de trabalho em altura? Tem que ser feito, precisa de uma escada normal, atende? Não, preciso de andaime? Não preciso de andaime, preciso alugar um equipamento para eu conseguir fazer esse trabalho em altura. Eu preciso colocar nesse projeto um eletricista para resolver toda a parte elétrica. Isso vai ser cobrado à parte, como isso vai ser cobrado? Tem máquinas que não estão funcionando, tem máquinas que têm problema crônico, tem sempre estar pagando para alguém lá fazer reparo. Por exemplo, a máquina que é o tempo todo pingando água, com o dedo entupido, máquina que é o tempo todo que fica sem gelar porque foi mal instalado, e aí tem aquele problema crônico de vazamento de gás que o técnico que a empresa normalmente chama, assim, só vai lá, dá uma carga de gás, vira as costas e vai embora. Então, assim, você tem que saber de tudo isso antes de você começar. Olhar se as máquinas estão corretamente instaladas, né? Se não tem, por exemplo, duas linhas dentro do mesmo isolante térmico, coisa que a gente vê, que não está isolada, que está com a quantidade de linha irregular ou a quantidade de gás irregular. Então, você tem que olhar, você tem que levantar todo tipo de informação para você justamente não ter uma surpresa na hora que você começar a fazer o atendimento. Eu já tive isso, eu já cancelei contrato, assim, 2 contratos eu já cancelei por causa disso. Na verdade, eu cancelei 3 contratos dessa forma. Eu não sei se eu já comentei, eu acho que eu acabei comentando, mas eu já cancelei com uma farmácia de manipulação, só fui lá no afobado, fechei o contrato, e quando começou o atendimento era chamado um atrás do outro porque todas as máquinas estavam em estado deplorável, assim, era tudo, foi mal instalado, a máquina mal... o condensador num telhado de qualquer jeito. Então, no final das contas, eu acabei perdendo dinheiro. Também já perdi contrato com aquela empresa de doces, né? 3 máquinas, contratinho, R$194 por mês, 200 pila por mês, rapidinho. Não, eu só tinha chamado o tempo todo porque as máquinas foram mal instaladas e eu não me atentei a isso. Resumindo, paguei. Já também cancelei bom contrato, um excelente contrato, porque eu não me atentei que o cliente ia me tomar muito mais tempo do que eu havia previsto. Então eu tive que cancelar, porque senão você começa a perder dinheiro. Quando a gente fala de serviço, quando a gente está falando de prestação de serviço, diferente de um produto, eu comprei uma caneca por 10, estou vendendo por 9, eu sei que eu estou perdendo R$1. Mas quando a gente está falando de serviço, a gente tem que ficar atento ao tempo, à hora, porque o que você vende é hora, é tempo. Então, aquela frase, né, tempo é dinheiro, para prestador de serviço é a mais pura verdade. Análise da qualidade do ar. Como é que vai funcionar nesse caso aqui? O pessoal do laboratório vai vir, e aí você vai definir com o pessoal do laboratório aonde vão ser feitas as coletas. Alessandro, mas aí, como aqui tem menos de 1.000 metros quadrados, vai ser só um ponto dentro e um ponto fora, certo? Não, errado. Lembra que a gente está falando que isso aqui é um posto de saúde?
é uma unidade de saúde, é uma clínica médica. Então, nesse caso aqui, ele vai coletar todos os pontos, todo lugar aqui ele vai coletar. Então, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos, incluindo o corredor. Então, vão ser 12 pontos aqui nesse cliente, tá? E aí ele vai coletar um dentro e um fora. Então, vão ser 12, vão ser 13. E aí ele vai vir, vai fazer a análise da qualidade do ar, vai coletar todo o material, 10 dias sai o resultado. Se tiver problema, e aí você vai ter que vir aqui sala por sala e entender qual é o problema. Por isso que eu falo, antes de começar, verifica. Esse ambiente tem tomada de ar? Tem alguma coisa errada aqui? Tem carpete? Tem mofo na parede? Ô, recepcionista, me fala uma coisa. Aqui as pessoas ficam espirrando por causa do ar-condicionado. Esse ar-condicionado fede? Esse ar-condicionado pinga água? Faça perguntas o máximo possível para você tomar uma decisão acertada na hora que você estiver preenchendo o PMOC. Preencher o PMOC é o de menos, tá? Sinceramente, preencher o PMOC, ele é o de menos, tá? Bem, é isso. Na sequência, eu vou mostrar aqui rapidinho como é que faz a emissão do PMOC usando de forma digital, né? Usando o aplicativo. E aí, depois, no próximo módulo, a gente vai começar a falar da parte de preços, de proposta, como conseguir clientes, que é aí onde você realmente vai colocar tudo que você aprendeu até aqui em prática. Beleza? Valeu, até a próxima aula.